final do ano passado, muita gente acreditou que estava prestes a explodir o maior exposed da história moderna. Os arquivos secretos do caso Jeffrey Epstein começaram a ser liberados, trazendo fotos, e-mails, mensagens, nomes da elite mais poderosa do planeta, bilionários, ex-presidentes, celebridades globais. Na primeira leva, já apareceram algumas figuras gigantes, né? Mas agora, com essa nova remessa divulgada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o buraco parece bem mais embaixo. São milhões de documentos, milhares de imagens e vídeos, e neles surgem desde membros da realeza britânica até bilionários como Elon Musk e Bill Gates. E não para por aí, tá? O Donald Trump ele é citado centenas de vezes e, para surpresa de muita gente, até os nomes aí como Lula e Bolsonaro entraram nessa história, mole? Mas a grande pergunta é: o que disso tudo é realmente prova, o que é só citação e o que até agora não comprova absolutamente nada? No vídeo de hoje a gente vai separar o que é fato de especulação e mostrar o que realmente foi levado nesses novos arquivos sobre o lado mais sombrio da elite mundial. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. No final do ano passado, os tão comentados novos arquivos do caso Epstein começaram a vir a público. Na primeira remessa divulgada, surgiram fotos e supostas provas envolvendo celebridades do alto escalão mundial, como o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e a lenda Michael Jackson e Mick Jagger, entre outros. Nas fotos divulgadas, aparecem o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, o cantor Michael Jackson e Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos no fim dos anos 90 até 2001. Naquela ocasião, o que muita gente esperava era um grande exposed envolvendo o atual presidente Donald Trump, que, como não é segredo para ninguém, manteve por anos uma relação de amizade com um bilionário criminoso sexual. No fim do ano, o nome dele não apareceu, mas neste último lote, se a gente pode dizer assim, liberado na semana passada, o seu nome foi citado centenas de vezes. E não foi só o dele, tá? Teve aí de ex-realeza exposta, com fotos comprometedoras, reveladas e, pasmem, né? Até nomes aí de Lula e Bolsonaro. Além disso, entre os 3 milhões de novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça norte-americano, aparece aí referências a um brasileiro que teria recebido dinheiro de Epstein e e-mails trocados aí entre o bilionário e alguém identificado como o Duque. Agora, vamos ver o que houve de mais importante nesses novos arquivos aí e entender se essas aparições realmente comprometem Trump, Lula, Bolsonaro ou se são apenas citações sem qualquer base concreta. As novas revelações. Foram 3 milhões de páginas, 180 mil imagens e cerca de 2 mil vídeos publicados nessa última sexta-feira. É coisa pra caramba, né? E no meio disso tudo tem material realmente comprometedor, mas também tem muitas menções ali que não provam absolutamente nada. Os arquivos trazem detalhes sobre o tempo de Jeffrey Epstein na prisão, incluindo um relatório psicológico e sobre a sua morte enquanto estava detido. Além de registros das investigações envolvendo Ghislaine Maxwell, associada que foi condenada por ajudá-lo no tráfico de meninas menores de idade. Os documentos também mostram forte ligação do bilionário com a elite britânica. Entre eles aparecem e-mails trocados entre Epstein e alguém chamado de O Duque, que se acredita ser Andrew Mountbatten Windsor. Devo ter errado a pronúncia agora, mas tudo bem. Ex-duque de York, né? Terceiro filho da rainha Elizabeth II e irmão mais novo de rei Charles III, ou seja, elite da elite britânica, né? Com toda a repercussão, né, e já se sabendo aí do envolvimento dele com o caso Epstein, no ano passado ele acabou perdendo as suas honrarias e títulos reais, né? E esse foi realmente exposto. Em um dos e-mails divulgados, o Epstein e o ex-duque, eles combinam um jantar no Palácio de Buckingham, descrito como um local de muita privacidade. Outra mensagem mostra Epstein oferecendo apresentar ao Duque, né, uma mulher aí russa de 26 anos. Os e-mails são assinados com a letra A junto de algo parecido com Sua Alteza Real Duque de York KG. Nessas mensagens dá para perceber que Andrew se animou com a possibilidade de conhecer essa russa. Porém, por si só, os e-mails não indicam nenhuma irregularidade, né, algo ilegal. Vale lembrar que o ex-membro da realeza nega qualquer conduta ilegal e afirma que nunca viu ou testemunhou ou suspeitou de comportamentos que levaram à prisão de Epstein. Segundo ele, os dois eram apenas amigos. Só que calma, né? Se nos e-mails não aparece nada concreto, nas imagens divulgadas a história muda um pouquinho. Existem fotos que mostram Andrew em situações difíceis de explicar, como ele tocando uma mulher deitada no chão, sem justificativa clara. Algumas das mais de 180 mil fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça mostram o ex-príncipe Andrew, irmão do rei britânico Charles III, ajoelhado e tocando em uma mulher. Andrew perdeu os títulos da realeza no ano passado,
após envolvimento em escândalos sexuais. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que o ex-príncipe deve depor nos Estados Unidos após a divulgação das novas imagens. Uma revelação que chamou a atenção, especialmente dos brasileiros, foi o fato de alguns e-mails indicarem que Epstein enviou cerca de 10 mil euros, né? Cerca de 72 mil na cotação atual. É isso? Tudo isso mesmo? Pô, não tá valendo nada mesmo real, hein, mano? Pelo amor de Deus. Ao brasileiro Reinaldo Ávila da Silva, marido do Lord Peter Mandelson, em 2009. Outros documentos mostram que Epstein enviou 10 mil libras ao brasileiro Reinaldo Ávila da Silva, marido do Lord Peter Mandelson, em 2009. Em mensagens, Ávila detalha custos de um curso, fornece dados bancários e agradece pela ajuda. Epstein confirma a transferência e Mandelson, em outro e-mail, pede para se hospedar em uma das propriedades do bilionário. Nessa nova leva de arquivos, até o nome de alguns dos bilionários mais famosos e ricos do mundo acabou aparecendo. Nem o Musk, ele escapou dessa vez, né? O nome dele surge porque em 2013 ele teria enviado uma mensagem a Epstein perguntando quando poderia fazer uma visitinha à famosa Ilha do Criminoso, localizada ali nas Ilhas Virgens. Na troca de mensagens, Epstein responde de forma amistosa a Musk que sempre há espaço para você, enquanto os dois conversam sobre uma possível data para a visita. Pelos e-mails não fica claro se essa viagem chegou a acontecer. Vale lembrar que Musk ele afirmou no ano passado que havia recusado um convite de Epstein para ir à ilha. Mas engraçado, né? Porque tava tudo oriçadinho ali para visitar nos e-mails. Ai, não, recusei. Que papinho, rapaz. Outro bilionário, Elon Musk, também aparece nos documentos. O sul-africano teria trocado e-mails planejando viagens a uma das ilhas de Epstein. Musk chamou o episódio de irrelevante e pediu a prisão dos envolvidos em crimes sexuais. Outro bilionário que apareceu nos arquivos foi o Bill Gates. 2 e-mails de 18 de julho de 2013 parecem ter sido escritos por Epstein, mas não está claro se chegaram a ser enviados ao criador da Microsoft. Ambos partiram da conta de Epstein e voltaram para a própria conta, né? Nenhum e-mail ligado a Gates apareceu ali, aparece nos documentos e as mensagens não têm assinatura. Traduzindo, né? É mais uma informação exibida, mas que não comprova nada. Só que nesses e-mails, o Epstein ele insinua que Bill Gates teria contraído doenças sexualmente transmissíveis por causa de encontros com garotas russas que ele costumava oferecer aos convidados na ilha. Já a defesa de Gates afirma que tudo isso é um absurdo e diz que os e-mails seriam apenas retaliações de Epstein, já que o criminoso ele sempre quis se aproximar do empresário, mas nunca teve reciprocidade. Os novos documentos citam o fundador da Microsoft, Bill Gates, que, segundo e-mails, teria escondido uma doença sexualmente transmissível da esposa após se relacionar com garotas russas. O magnata diz que as acusações são falsas e absurdas. Mas nessas novas revelações, quem mais apareceu foi o Trump, tá? Ele foi citado mais de 100 vezes nos arquivos recém-divulgados. Entre os documentos há uma lista montada pelo FBI no ano passado, com denúncias feitas contra Trump por pessoas que ligaram para a central ali do Centro Nacional de Operações de Ameaças. Seria uma coisa séria, né? Porém, muitas, para não dizer todas essas acusações, se baseiam em informações não verificadas recebidas pela agência e foram feitas ali sem qualquer prova. Traduzindo também, foram pessoas aleatórias ligando para falar esse monte de coisa ali, sei lá, porque não gosta do cara, mas também sem prova nenhuma. Trump é citado centenas de vezes e aparece em uma lista do FBI com denúncias recebidas por telefone. Uma delas indica que décadas atrás, uma adolescente de 13 ou 14 anos teria sido forçada a praticar sexo oral no atual presidente americano. Não há provas dessa alegação. Trump sempre negou qualquer envolvimento com os crimes sexuais atribuídos a Epstein. Vale lembrar que o Trump ele teve amizade com o Epstein, mas diz que a relação azedou há muitos anos e nega qualquer conhecimento sobre crimes sexuais do bilionário. O presidente também nunca foi acusado de nenhum crime pelas vítimas de Epstein. Quando questionados sobre as alegações mais recentes, tanto a Casa Branca quanto o Departamento de Justiça apontaram para um trecho do comunicado que acompanha a nova remessa de arquivos. Abre aspas. Alguns dos documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o presidente Trump
Trump enviadas ao FBI pouco antes da eleição de 2020. Para deixar claro, essas alegações são infundadas e falsas, e se tivessem um mínimo de credibilidade, certamente já teriam sido usadas contra o presidente Trump, disse aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eu não coloco a minha mão no fogo pelo Trump, tá? Mas pelo que se vê até agora, não há nada que realmente o incrimine. Até porque faz todo sentido o argumento de que se houvesse algo concreto, isso já teria sido usado contra ele aí nas eleições. Mas falando aí em presidentes, não foi só o dos Estados Unidos aí que apareceu nesses arquivos, né? Lula e até Bolsonaro entraram na história. Será que eles têm culpa no cartório? Segundo as informações, em setembro de 2018, o filósofo americano Noam Chomsky teria informado por e-mail a Jeffrey Epstein que estava no Brasil com sua esposa, envolvido ali em atividades do movimento Lula Livre, pela pedir ali a libertação do Lula, né? O Chomsky, ele mantinha longas conversas com o empresário, chegou a ser convidado para ficar em suas casas, ele ficou tão próximo de Lula que chegou aí a visitá-lo na prisão da Polícia Federal. Não é a primeira vez que a relação entre Lula e Chomsky e entre Chomsky e Epstein aparece nesses arquivos, mas mesmo assim também isso não comprova que Lula tivesse qualquer ligação direta com o empresário bilionário criminoso sexual aí Jeffrey Epstein. Já o ex-presidente aí Jair Bolsonaro também foi citado numa conversa, dessa vez entre o Epstein e Steve Bannon, aí o ex-conselheiro de Donald Trump. Dessa troca de mensagens, né, os dois estariam então elogiando o Bolsonaro, também nada demais. Os documentos também mencionam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso de Lula, aparecem referências a contatos entre Epstein e o linguista Noam Chomsky, que esteve no Brasil envolvido com o movimento Lula Livre. Há menções a uma suposta ligação telefônica envolvendo Lula, ainda preso, o que foi negado tanto pela família de Chomsky quanto pelo Palácio do Planalto. Já Bolsonaro surge em trocas de mensagens entre Epstein e Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump, nas quais o ex-presidente brasileiro é elogiado pelos dois. Bom, é sempre ruim ter o nome ligado a um caso tão nojento e pesado como esse caso aí do Jeffrey Epstein, mas sendo justo, que apareceu até agora não compromete muito nenhum dos lados, tá? Até entre os bilionários gringos, tirando, claro, o Andrew aí da família real, o resto não tem nada que realmente coloque em risco de acusação. Não se sabe se novos arquivos ainda serão divulgados. O vice-procurador-geral, o Todd Blanche, ele afirmou que essa última liberação marcou o fim de um longo processo de identificação e revisão dos documentos, dando a entender que os exposeds podem ter acabado. Só que a gente sabe como isso funciona, né? Tem vários políticos dizendo que ainda existem papéis a serem revelados, que muita gente continua sendo protegida, enfim. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Com certeza há coisas aí muito mais comprometedoras nesses arquivos do que só isso que estão soltando, né? Aí assim, talvez a gente nunca fique de fato sabendo, né? E você, o que você achou dessas novas revelações, né? Você esperava mais? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, deixa a sua sugestão de vídeo também. Até o próximo, tchau!